Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e o nosso tema é tipos de clivagens, também chamadas de segmentação. Do que a gente está falando? A gente está falando de um processo de sucessivas divisões que ocorrem naquela célula inicial, no ovo ou zigoto, fruto da fecundação, do encontro do espermatozoide com o óvulo. Essa célula inicial, a célula ovo, ela vai passar por uma série de divisões, então de uma ela vai para duas, vai para 4, vai para 8, 16, vai multiplicando o número de células, vai se diferenciando até se tornar um embrião, um feto e depois um filhotinho, né? Então o nome, né? Então, o processo da clivagem é justamente essas sucessivas divisões, como aqui está. Mas as divisões, elas serão iguais? Não vão ser. Sabe por quê? Repare aqui que a quantidade de vitela, ou seja, de reserva que tem dentro dessa célula ovo, ela determina o tipo da clivagem. Você já deve ter estudado, se você não estudou, você vai pesquisar nas nossas aulas sobre tipos de zigoto. E aqui você vê que os tipos de zigoto, eles são diferentes. Só de você bater o olho, você vê que a aparência é diferente. Ou seja, a quantidade de reserva, de vitelo que tem, varia de acordo com as espécies. E, devido a essa quantidade de vitelo ser diferente, a forma que ele vai clivar, segmentar, vai ser diferente. Então vamos começar com o nosso primeiro exemplo aqui, um exemplo que acontece aí nos mamíferos placentários como nós, que temos ali a placenta, né? Guardamos aquele bebê na barriga. A maior parte dos mamíferos são placentários, tirando aí o grupo dos ornitorrincos, dos cangurus, né? E aí você fala, tá, o que vai ter de diferente? Qual vai ser essa característica? Em alguns livros, você vai encontrar, indicando esse ovo de mamíferos, como um zigoto isolécito. Iso significa igual, ou seja, a quantidade de vitelo ela está espalhada assim uniformemente e pouco vitelo, pouca quantidade e espalhado. E alguns até como alécito, tipo, não tem vitelo, é tão pouquinho que nem conta. Vários invertebrados vão ter esse tipo de ovo também, como por exemplo os equinodermos, o anfioxo. Assim, tá, como é que vai ser isso? A quantidade de vitelo, ela está tão pouquinha, ela está tão bem distribuída, que ela não atrapalha a divisão, ela não compromete a divisão. E então essa é uma divisão completa, uma divisão total, batizada então com o nome de holoblástica, holo de total. Então você vai assim, então ela é uma holoblástica total, divide tudo e divide por igual, é uma divisão por igual. Então a gente começa pelos processos de clivagem. Tenho aqui minha célula ovo, primeira clivagem, subdividiu em 2, segunda clivagem subdividiu em 4, terceira clivagem subdividiu em 8, e assim vai indo, vai multiplicando, 16, até formar essa estrutura que lembra uma amora, chamada de mórula, né? E daqui o jogo continua na embriologia, no desenvolvimento desse embrião. Mas o marcante para a gente é que você vê que a clivagem ela é total e as estruturas, os chamados blastômeros, cada célulazinha dessa nova aqui, a gente chama de blastômero, que é uma célula indiferenciada. Ela ainda não é exatamente uma parte determinada de um corpo. Ela ainda vai se especializar lá para frente. Esses blastômeros, então, eles estão iguaizinhos aí que no nosso desenho, né? Assim, mais ou menos igual. Mas passando essa ideia, então, de uma divisão total e igual. Por quê? Porque tem pouco vitelo. O vitelo está tão espalhadinho ali que é tranquilo dividir. E aí a gente chega no grupo dos anfíbios, por exemplo, aí para vocês, de alguns peixes ósseos também, o tipo de zigoto, repara, que tem bem mais vitelo, né? E esse vitelo, ele acaba ficando assim uma coisa meio a meio. Metade daquele ovo é vitelo, é reserva, e na outra metade tem o citoplasma, tem ali o núcleo. Então a gente fala que ele é um ovo mesolécito, metade, ou até mediolécito. Então tem aí bastante vitelo, mas não muitão, né? Metade, metade. E o que informo para você, caso você não lembre? A porção onde tem muito vitelo, ela é mais difícil de se dividir. É uma porção ali que tem um metabolismo mais lento, então a divisão ela vai ser mais difícil para ocorrer. Então nessa brincadeira, altera a forma que vai segmentar. Então essa porção superior aqui, onde tem o núcleo e as organelas, a gente chama de polo animal, porque eu acabei formando dois polos aqui, né? E essa porção onde tem mais vitelo, polo vegetal, que é vegetativo ali. Então, polo animal, polo vegetal. Como é que vai ser essa divisão? Vamos olhar. Dividir em 2, dividir em 4, dividir em 8. Então,
rolou a primeira clivagem, a segunda clivagem, a terceira clivagem. Repara que aqui, a partir da terceira clivagem, a gente percebe que os blastômeros de cima são um pouco menores que o de baixo. Então, imagina, né? É redondinho. Então, tem outro blastômero lá do outro lado. Então, eu tenho 4 aqui, 4 aqui. É diferente. É uma divisão diferente. Então, eu falo, olha, foi uma divisão holoblástica, divide total, só que divide desigual. Então, qual é o nome dela? Holoblástica desigual. A anterior era holoblástica igual. Essas porções a gente chama, então, esses blastômeros menores de micrômeros, micrômeros, e esses que são maiores de macrômeros. E continua as subdivisões, chega na fase da mórula e vai dando prosseguimento. Então, você olha e vê que está diferente. Pergunto para você, por que foi desigual? Por conta que a quantidade de vitelo ali na metade da célula promoveu, então, essa diversidade nessa segmentação. E a gente avança, então aqui anfíbios têm esse tipo de divisão, peixes, por exemplo, peixes ósseos. E a gente chega, então, na galera que bota ovo, aí nos répteis, nas aves e também, por exemplo, nos peixes cartilaginosos, tipo tubarão, raia, alguns deles. O ovo deles é um zigoto megalécito. Tem vitelo pra caramba, porque essa galera bota ovo. Esse baby precisa de muito nutriente ali, então é megalécito, né? A maior parte dele é vitelo e só a porção superior é que tem, de fato, ali a célula e as organelas. E qual o diferencial? Aqui, no tipo de ovo megalécito, esse vitelo ele não vai sofrer divisão, ele acaba que vai ser consumido por esses embriões aí. Então, é uma divisão que ela acontece só na parte de cima, não acontece na parte de baixo. E aí a gente bota aqui uma vista, a segmentação vista de cima, né? Tá aqui essa bolinha, tá vendo ela de frente, agora imagina tá vendo ela de cima. Só ali em cima é que vai segmentar. Ó, só lá em cima vai, pá, primeira clivagem, 2, 4, 8. É uma segmentação que a gente chama de meroblástica. Ela foi total? Holo? Não, ela foi parcial. Então, ela foi meroblástica e discoidal, porque é só naquele disquinho de cima ali, né? Então, essa aqui a gente vendo de cima, só nesse disquinho de cima é que vai rolar essa segmentação. Só no polo animal, o polo vegetativo não, tá? E a gente vai, então, essa é a meroblástica, tá? E a gente vai, então, para a galera, o grupo aí dos artrópodes, a galera que tem patas articuladas, inseto, aracnídeo, crustáceo, grupo das lacraias, o tipo desse ovo, tipo desse zigoto, é um zigoto centrolesto. Repare você que o vitelo ele vai crescendo ao redor do núcleo. E aí a porção citoplasmática ela está externa. Então, olha como vai ser essa divisão. Eu falo que ela é meroblástica, não vai ser total. Ela é mero também, like this, então similar a essa aqui. Porém, eu falo que ela é uma meroblástica superficial. Por quê? Essa segmentação ela vai acontecer nesse núcleo. E aí esse núcleo, então, ele vai migrar para essa parte da superfície e aí, então, a gente observa a segmentação só na parte superficial desse embrião. Entendidas as diferenças, então você lembrando e conhecendo os tipos de zigoto, você vai entendendo então os tipos de segmentação. Quais as possibilidades? Holoblástica igual, holoblástica desigual, meroblástica discoidal e a meroblástica superficial. Entendido? Fechamos então a nossa aula. Faz uma foto, tira um print, faz um resumo com calma e até a próxima. Tchauzinho!